Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero pedir a todos vocês, quero agradecer do fundo do meu coração, todos vocês que estão compartilhando, mas quero pedir a vocês que continuem compartilhando, abençoando o canal, tá bom? Dando o seu like e continua também fazendo a sua inscrição. A todos os inscritos e os novos inscritos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça diante de Deus estava, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O tema da mensagem: as diversas fases do crescimento. Nosso Senhor Jesus não nos apresenta na sua meninice como Samuel, crescendo sempre no templo, longe da vida comum dos homens. Mas Jesus viveu em grande humildade, seguindo o curso comum da vida, como outras crianças, em completa sujeição à autoridade paterna. Verso 40. O menino crescia. Como verdadeiro homem, Jesus experimentou o crescimento físico e mental. Crescia em sabedoria, conforme a graça de Deus. Era perfeito quanto à natureza humana, prosseguindo para a maturidade, segundo a vontade de Deus. Verso 52. Crescia em sabedoria. Entre o capítulo 2:52 e 3:1, passaram-se cerca de 18 anos da vida de Jesus, sem haver menção deles. Mateus capítulo 13, 5:5 e Marcos 6:3 diz que Jesus cresceu numa família numerosa e que seu pai era carpinteiro e que ele aprendeu o ofício do pai. Durante esses anos, ele cresceu e se desenvolveu tanto física como espiritualmente, plenamente consciente de que Deus era seu pai. Vemos no menino Jesus as seguintes características. Primeiro, respeito pelos anciãos e atenção a eles. Provérbios 7, Salmo 119, 9. Ouvir a instrução é a verdadeira sabedoria da mocidade. 2. Um espírito de indagação. Verso 46. Interrogando. Deuteronômio 6:20. A lei reconhecia que as crianças normais haviam de fazer perguntas. 3. Respondendo às perguntas. Verso 47. Havia inteligência nas respostas. 4. Obediência à autoridade dos pais. Nosso Senhor reconheceu que honra, amor e obediência são devidos aos pais. Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Este mandamento abrange
todos os devidos atos de bondade, ajuda material, respeito e obediência aos pais. Abrange também palavras maldosas e agressão física aos pais. Em capítulo 21, verso 15, Deus estabeleceu a pena de morte para quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai e sua mãe. Assim, fica demonstrada a grande importância que Deus atribui ao respeito pelos pais. Relacionado a esse mandamento está o dever recíproco dos pais amarem seus filhos e lhe ensinarem o temor ao Senhor e os seus caminhos. Deuteronômio capítulo 6, 7. E as intimarás a teus filhos. Uma forma vital de expressar amor a Deus é cuidar do bem-estar espiritual dos filhos, esforçar-nos para levá-los a um relacionamento íntimo com Deus. O ensino da palavra de Deus aos filhos deve ser uma tarefa altamente prioritária dos pais. O ensino das coisas de Deus deve partir do lar. Nisso, tanto o pai como a mãe devem participar. Cultuar a Deus no lar não é uma opção. Pelo contrário, é um mandamento direto do Senhor. Quantas famílias abandonaram o culto diário? E aí estão as consequências. O propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer ao Senhor e andar em todos os seus caminhos, a amá-lo e ser-lhe grato e servi-lo de todo o coração e alma. O cristão deve proporcionar sabiamente aos seus filhos uma educação teocêntrica, em que tudo se relaciona a Deus e às suas coisas. Prazer nas coisas santas. Verso 46. Jesus foi achado no templo, o maravilhoso e lindo santuário, havendo sido criado no temor do Senhor. O desejo de agradar a Deus e ocupar-se com os negócios do Pai. Crescimento em espírito, graça diante de Deus e dos homens. Na mente, sabedoria. No corpo, estatura. E como tem sido com os nossos filhos? Salmo número 127, versículos 3 a 5. Os pais devem determinar o futuro e o destino dos filhos. Verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são uma dádiva do Senhor. Para o povo hebreu, os filhos eram bênçãos do Senhor. Os filhos são uma recompensa e uma herança e alegram o coração dos pais. Educar uma criança é uma responsabilidade sagrada e os pais devem pedir que o Senhor os ajude a guiar seus filhos, assim como as flechas na mão do guerreiro. Uma das características
que distingue os judeus dos outros povos da Bíblia. É o valor que eles davam às crianças. Jeová proibiu sacrificarem seus filhos, Deuteronômio 12:31, e ressaltou a importância de ensinarem as crianças a amarem e a servirem o Deus de Israel. Jesus se indignou quando os discípulos desprezaram as crianças. Marcos 10:13. Ensinou que receber uma criança era o mesmo que recebê-lo, que o segredo da conversão era tornar-se como uma criança. Marcos 10:15. Os filhos são uma bênção do Senhor. O Salmo número 128:3 é chamado de Salmo do Edificador, pois o lar israelita dava aos pais a oportunidade de edificar filhos e filhas. Fica claro que o Criador deseja que os pais edifiquem seus filhos, lançando os alicerces da fé e vivendo diante deles como cristãos genuínos, honrando a Jesus, sustentando-os, fortalecendo-os com oração e aperfeiçoando com os ensinamentos da palavra de Deus. Se forem sabiamente edificados, esses filhos poderão edificar os seus próprios filhos, dando continuidade à descendência piedosa, geração após geração. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo. As crianças são, portanto, o fruto mais valioso do reino. Em geral, são sensíveis, moldáveis e, consequentemente, sensíveis ao Evangelho. São cheias de vida e energia, tendo diante de si muitos anos de serviço a oferecer para o reino. Culto doméstico, uma herança espiritual para compartilhar. O lar deve promover um exemplo vivo do verdadeiro cristianismo. Os filhos devem ser ensinados a conversar com Deus sobre todas as coisas, desde decisões importantes até as mais simples. A fé deve se tornar parte da vida diária. Para isso, é importante orar e examinar a Bíblia em família com regularidade, constância, infundindo a fé na rotina familiar, a reunir-se para louvar, examinar a palavra e conversar sobre o Senhor, as Escrituras e formas de aplicar princípios cristãos às circunstâncias diárias. Uma herança espiritual cria um muro de segurança e proteção ao redor do lar.
que responsabilidade e privilégio maravilhoso para as mulheres prover, como esposa e mães, um ambiente como esse para os seus amados. Poucas famílias cristãs se reúnem para orar e examinar a Bíblia. No entanto, é uma experiência inestimável ouvir seus pais compartilharem verdades espirituais da palavra de Deus e ouvir os pais pedindo a bênção e a proteção de Deus sobre cada membro da família. Encontrar tempo, descobrir a melhor forma e ser paciente e persistente são desafios comuns para o culto doméstico. Se você se esforçar para ser constante nessa prática, seus filhos desenvolverão amor pelas Escrituras e o hábito de depender da oração. Toda herança familiar de fidelidade precisa começar com alguém, talvez com você. Não terceirize a educação dos filhos. De 30 anos para cá, os pais começaram a terceirizar a educação. E hoje nós estamos vendo o resultado, não precisa falar mais nada. Lembre-se, a educação dos filhos são os pais que devem educar, não são os avós, os tios, os primos ou as babás. Essa responsabilidade Deus outorgou para os pais. Por isso, não podemos terceirizar, passar para outros. Muitas coisas estão acontecendo dentro dos lares, porque dão brecha para o adversário trabalhar, porque negligenciaram a educação dos filhos. Por isso, aí está um alerta, uma advertência. Nunca é tarde para recomeçar. Lembre-se, principalmente você que tem filho de 1 até os 10, 12 anos, onde o caráter está sendo moldado. É necessário infundir princípios bíblicos, morais, para que este ser, tanto menino ou menina, seja criado no temor do Senhor, seja um bom filho de Deus e seja um bom cidadão para a sociedade, com respeito. Por isso, eu quero desafiá-lo neste momento a introduzir o culto diário a partir de 2 pessoas. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Chama Jesus para o meio do teu casamento, para o meio da tua família, e tu verás o que Jesus vai fazer na tua vida, no teu casamento e na tua família. Oremos. Pai amado, ó Deus querido, ó Deus amado, eu creio no poder do ensino, meu Pai. A tua palavra nos ensina que Jesus crescia, Pai, em sabedoria, em graça diante de Deus, dos homens, estatura, Pai. São as diversas fases de crescimento na vida do ser humano. Que esta palavra, este ensino, esta pregação venha fazer um mover no coração, na vida dos teus filhos, meu Pai. Venha o teu Espírito, venha chamá-los à responsabilidade e à consciência de que precisamos, meu Pai, não podemos fugir da responsabilidade de educar, de ensinar os filhos, meu Pai. Os professores, meu Pai, não têm responsabilidade de educar. A educação é feita pelos pais, meu Pai, que muitas das vezes, dizendo que não tem tempo, tem terceirizado, e o preço tem sido alto que a sociedade e a igreja têm pago, meu Pai. Muitos pais acham que são a igreja, os pastores que têm que educar.
e manda para o templo, meu Pai, mas em casa não faz o culto diário, não te adora, não te glorifica, não prepara, Pai, os filhos para adoração. E aí a responsabilidade, meu Pai, terceirizando a responsabilidade, mas que o Senhor venha despertar os teus filhos, venha despertar o teu povo, meu Pai, chamando a realidade, chamando o compromisso da tua palavra, porque estamos vivendo tempos difíceis, meu Pai. Quantos filhos estão desviados da tua presença, Pai? Filhos que não foram ensinados dentro de casa, pais que negligenciaram a educação dos filhos e hoje estão sofrendo, estão gemendo junto com os avós e toda a parentela, meu Pai, porque tomaram caminhos que não são o caminho guiado pelo Espírito. Não é a história que tu escreveu a respeito deles, meu Pai, por falhas dentro do lar, dentro da casa, mas que tu venha entrar com o teu agir, meu Pai, e venha chamar a tua igreja à consciência e à responsabilidade com os filhos. Eu quero te agradecer-te por tudo, ó Pai. Continua fazendo um grande despertamento, um grande avivamento no meio dos teus filhos. Que o teu nome seja adorado, glorificado, exaltado. Eu quero agradecê-lo por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você, continua compartilhando, dando o teu like e faça a tua inscrição. Você que ainda não fez, faça a tua inscrição para que possa abençoar o canal. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação. Em o nome de Jesus, amém.